Olá, pessoal. A revisão da aula passada foi feita na videoaula e teve alguns probleminhas na hora do sistema, né, da gente durante a aula. Falhou muito o sistema, então eu vejo que a necessidade de fazer uma produção de uma revisão para poder compartilhar com os meninos, para poder eles mesmos revisar melhor, para poder executar a atividade proposta. Então, eu elaborei esse vídeo aula aqui, para poder eles terem um acesso maior a essa informação. Bom, eu fiz um mapa conceitual, né, sobre o grupo 1, da página 248 a 257, que fala sobre Michelangelo, certo? Um artista que se destaca dentro do movimento renascentista. Michelangelo, ele é um artista italiano, nascido em 1475, o ano que ele nasce, e falece em 1546. Então, quando Michelangelo ele falece, ele está em torno de 89 anos de idade. É um dos poucos artistas que conseguem viver tanto tempo, né? Muitos dos artistas, eles acabam falecendo cedo devido ao uso constante de tintas com metais pesados, porque eles fabricavam as próprias tintas, né? E com isso, os ambientes que eles viviam, muito insalubre, muitas das vezes, isso acabava propiciando o falecimento deles precocemente. Michelangelo, ele é um representante de um movimento artístico que é o Renascimento, né? O Renascimento é um movimento em que a valorização do homem é muito grande. O homem é um ser perfeito, o homem é comparado a Deus, e esse movimento ele traz muito disso, né? A influência que esse movimento renascentista sofre é a influência da arte, da cultura greco-romana, né? A influência greco-romana, ela influencia o movimento renascentista, que automaticamente acaba influenciando nas obras de Michelangelo. Uma da obra que se destaca na pintura, na história da arte sobre Michelangelo, é a Capela Sistina, né? A Capela Sistina é um dos grandes acervos que traz da arte de Michelangelo em termos de pintura. Ele utiliza lá a técnica do afresco. O que seria essa técnica do afresco? É quando você utiliza a argamassa ainda úmida, e essa pintura projetada, essa tinta aquarela técnica, né, da tinta aquarela, ela dissolve com mais facilidade nessa superfície mais úmida, e isso facilita a aderência da tinta e até mesmo o processo de pintura, porque o Michelangelo, quando ele fez aquela pintura da Capela Sistina, ele teve que ficar em posições assim não muito agradáveis, né, no sentido assim de gerar muito incômodo, e a utilização dessa técnica do fresco facilitava, porque a questão da secagem, né, essa coisa toda, porque às vezes ele precisava fazer uma modificação, coisa e tal, então eu conseguiria com mais facilidade. A Capela Sistina retrata imagens religiosas, totalmente religiosas, contando um pouco da Bíblia, contando as passagens da Bíblia e umas representações religiosas, né? Outro destaque que o capítulo traz é sobre releitura, né? A releitura não é uma cópia. Primeira coisa que vocês têm que entender é que a releitura não é uma cópia, né? A releitura é uma produção em que deve manter a essência da obra. Quero dizer com isso,
que você pode fazer uma releitura, né? Uma obra, por exemplo, Mona Lisa. Então, você entende como a Mona Lisa é feita por Leonardo da Vinci, aquela obra original do artista. Eu quero fazer uma releitura. O que eu posso fazer? Eu vou manter a essência da obra de Leonardo da Vinci, Mona Lisa. Então, a estrutura, a posição, né? Toda a parte que compõe toda a composição da obra, só que eu vou modificar. O que eu posso modificar? Eu posso modificar alguns pontos da obra, né? Colocando a minha característica, que eu gosto. Então, por exemplo, eu poderia colocar na Mona Lisa um óculos escuro, um batom, um bigode. Eu poderia colocar na Mona Lisa, modificar o cabelo, em vez de ser liso, eu poderia colocar loiro, né? A roupa dela, eu poderia mudar de cor. Só que quando eu olhar, ou qualquer um olhar para a minha obra, para a minha produção, tem que remeter à obra de Leonardo da Vinci. Eu tenho que olhar e dizer, opa, isso aí é a obra de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Então tem que te fazer lembrar da obra original. Se não fizer, se a pessoa não compreender de que obra original, quer dizer, deixa, ele perde a característica de releitura e passa a ser uma produção, uma composição sua. Bom, algumas obras que se destacam na releitura, tem várias, várias, várias. Mas a obra que se destaca, algumas, tem a própria Mona Lisa, que eu citei exemplo, a criação de Adão, né, que no próprio livro de vocês ele mostra como exemplo de Maurício de Souza, né, que da Turma da Mônica, ele faz uma releitura, né, utilizando esse personagem. O Abaporu, de Tarsila do Amaral, você consegue ver muitas releituras da obra dela. E agora a gente vai para uma das técnicas muito utilizada pelos artistas renascentistas. Claro que depois os outros períodos também vêm, né? Que é luz e sombra, né? O que é luz? O que é sombra? Ambas caminham juntos, então, juntas, né? Então vamos ver aqui. Para existir sombra, é necessário que haja luz. E essa luz pode ser artificial, ela pode ser natural, né? E a luz ela pode ter qualquer direção, né? Se na diagonal, na vertical, na horizontal, a posição que a luz vem, automaticamente a sombra ela vem do lado oposto, né? Se a luz vem nessa posição, a sombra tem que estar nesta posição aqui, lá atrás da minha mão, né? Então, é sempre esse entendimento tranquilo. A sombra sempre está do lado oposto da luz, né? E quando essa luz incide num objeto e surge a sombra, essa sombra ela se divide em duas diferentes. A sombra própria, que é no próprio objeto, e a sombra projetada, que é em outra superfície. Por exemplo, se eu tenho uma maçã e essa maçã ela vem um feixe de luz de um lado qualquer, né? O que acontece? De um lado vai ter a sombra na própria maçã, na própria superfície da maçã, né? Você consegue perceber, é a sombra própria. E a sombra projetada na bancada, na mesa ou na parede é conhecida como sombra projetada. O próprio nome já diz, né? Não tem tanta complicação para esse entendimento. O uso da luz e sombra pelos artistas tinha um dos intuitos era provocar o volume. Então, quando você trabalha a sombra na superfície de um objeto, você consegue ver o volume, né? O volume. E também a profundidade, você consegue trabalhar a profundidade e a espessura, né? Então, são pontos que a técnica de luz e sombra nos traz, né, nas produções. Bom, para finalizar, a gente fala sobre esculturas. E escultura, novamente, a gente traz destaque Michelangelo, porque Michelangelo não foi um artista que se destacou somente nas pinturas, mas ele também se destaca na escultura, na prática da escultura também. Dentre as obras que se destacam, tem Pietà,
tem Davi e tem Moisés, diversas outras obras, é claro, mas eu trago destaque somente essas três. E essas obras, ela retrata o quê? A perfeição da forma, né? Então, a Michelangelo, ele traz na estrutura das suas esculturas a perfeição que os renascentistas remetem, que é a perfeição do homem ser perfeito. Então, o rosto, o nariz, a boca, o cabelo, os músculos, né? A forma corporal. Então, é muito perfeito, os dedos. Ele faz a escultura buscando essa perfeição, né? Buscando essa perfeição. Diferente que você vai ver depois em outros movimentos, né? Artísticos, né? Mas Michelangelo, ele é um escultor, certo? Não só um pintor, mas é um escultor. As suas esculturas trazem essa perfeição do homem, certo? E as obras que se destacam é Pietà, Davi, Moisés, né? E as características? Quais são essas características que são destaque nessas obras, nas produções? Nós temos a característica da questão do contraste do volume. Você consegue perceber o volume nas partes, tanto nas dobras do cabelo, em Pietà, por exemplo. Observem a obra Pietà. Você vê lá, né, o sofrimento da mãe, do filho, e você vê nas roupas, nas vestes, aquelas dobras que tem eu ia pegar uma peça aqui para poder mostrar, mas as dobras que tem na roupa, como vocês podem ver na minha camisa, essa sombra, tá vendo? Olha só como faz o volume da sombra, né? Então, isso acaba trazendo o contraste de volume. O realismo anatômico, né? Você tem esse realismo anatômico, por exemplo, na obra da escultura Davi, né? Aquele corpo perfeito, monumental, aquela coisa toda, né? Tanto da parte dos músculos, são muito bem definidos, principalmente pelo fato de que os artistas eles faziam muito das suas obras com esse intuito científico, né? Como, por exemplo, Leonardo da Vinci, que ele fazia o Homem Vitruviano, né? E assim vai. E o tridimensional, pessoal, para finalizar, a questão do tridimensional. O que é o tridimensional? Bidimensional é os desenhos que vocês fazem no caderno. Tridimensional é quando você vê as três partes, né? Altura, largura e comprimento, né? Você consegue perceber e ver ao redor. Ao redor. Então, ele é tridimensional, né? Então, quando você pega uma caneta, você está vendo ele tridimensional. Se você desenha essa caneta na folha de papel, ela passa a ser bidimensional. Muito bem. Esses são os assuntos de destaque desse capítulo, do grupo 1, tá? Que fala sobre o Michelangelo, fala todos esses pontos. A atividade que vocês terão que fazer e responder está com base a esses conteúdos que a gente revisou, tá? Vocês podem novamente ver o esquema, ouvir novamente a explicação, quantas vezes for necessário, tá bom? A atividade é para ser entregue no dia 13, tá? Na próxima aula, os pais de vocês vão encaminhar por e-mail, tá bom? Fica um grande abraço e na próxima aula a gente está de volta e vou tentar ver que se o sistema favorece, nos ajuda, né? Para poder a gente conseguir ter nossa aula tranquila, né? E aprender o máximo possível. Grande abraço do tio Pedro e é isso aí. Viva a arte e bom estudo. Tchau, tchau.